Opa, então vamos lá, cientista de dados, dá uma olhada aí. Esse treinamento ele demora mais ou menos uns 20 minutos, tá bom? Esses 20 minutos eles são necessários para que a gente consiga rodar cada época. Então, coloca aí mais ou menos cada época um minutinho e meio para rodar, tá bom? Lembrando que cada época a gente passa todos os dados, né? Então, assim, o nosso modelo de Deep Learning, ele tá olhando todas as imagens 20 vezes, tá bom? Então, ó, se você colocar muitas épocas, o que pode acontecer é que a sua máquina ela fica viciada nos dados e vai dar o problema do overfitting. Se você coloca pouco, ela não aprende direito, então não tem muito assim um valor padrão. Você tem que ir testando, tá bom? E esse teste ele faz parte aí do trabalho do cientista de dados, que é de verificar uma quantidade ideal para que a gente consiga encontrar um resultado bacana, tá bom? Então olha só, nesse caso aqui a gente colocou 20 épocas. Depois você pode fazer o treino aí com 10, o treino com 1, o treino com 100, para ver se a gente não tem. O problema é o nosso modelo começar a errar demais nos dados de teste, aqui ó, nos dados que ele chama de Val Accuracy, tá bom? Por quê? Porque aí é o problema do overfit, acerta bastante nos dados de treino e começa a errar aqui nos dados de teste. Aqui não aconteceu isso, ó. Se você for olhar, na última época, onde a gente definiu, né, que era 20 épocas, você vê que ó, a acurácia de validação foi 86%, porém a de treinamento foi 94%, então a gente quase não perdeu, né? E aí, quando você olha a perda, a gente perdeu cada vez menos em ambos, né? Essa última aqui, a gente pode até considerar que ele começou a perder um pouco mais. Ele estava sempre 91, 90, 91 e agora caiu para 86. Inclusive, você poderia pedir para ele fazer menos épocas no próximo treinamento. Você vem aqui no modelo, né? E aí você escolhe, né? Isso eu vou te explicar mais à frente. A gente vai fazer muitos trabalhos assim, mas eu já estou te colocando logo a pá para você ter total autonomia para mexer nessa parada, tá bom? Então, ó, aqui, ó, a partir desse momento, deixa eu procurar aqui onde é que está a quantidade de épocas que a gente parametrizou, né? Aqui, ó, você pode colocar menos, tá bom? Então você vem aqui e coloca, sei lá, 10 épocas e por aí vai, tá bom? Aí, uma outra coisa que eu queria te explicar é o seguinte, nós colocamos para cada lote que a gente chama, né, cada batch, ele tem ali 32 fotos, né? Eduardo, onde que a gente colocou isso mesmo? Tá aqui, ó, batch size é o carregamento de imagens. Então a gente está colocando em cada batch 32 fotos. Só que nós temos uma estrutura computacional que eu posso, eu tenho que dividir a quantidade de imagens que eu tenho, que é 5.200 e pouco, 5.266, por 32. Se eu divido por 32 lotes, aí a gente vai ter essa quantidade de imagens que você vê aqui, ó, que é 163 imagens. Tá bom? Então, cada lote de treinamento aqui nas épocas dá 32 imagens. Se você vir aqui, ó, e multiplicar, cadê a calculadora? Minha calculadora aqui, tá aqui, ó. Se você vier aqui multiplicar, ó, 163 vezes 32, vai dar exatamente 5.200 e pouco, que é a quantidade de imagens que a gente tem no treinamento. Tudo bem? Então é só para te explicar aqui o que é que está rolando aqui, para você entender o que é cada número, tá bom? Esse aqui é a perda no treinamento e esse aqui é a acurácia no treinamento. Esse aqui é a perda o erro, né? O erro no teste e a acurácia no teste. Bora dar uma olhada aqui embaixo agora nos gráficos para você compreender melhor esses números. Nós chegamos num valor final aqui, onde a gente poderia fazer uma alteração para melhorar o nosso resultado. Afinal de contas, a gente está falando de prever a pneumonia, né, a doença pulmonar. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai avaliar o modelo com outras métricas, não só a acurácia, mas a gente vai olhar o F1 score, a gente vai olhar a Confusion Matrix para a gente interpretar aqui o nosso resultado, tá bom? Então, ó, o que a gente está vendo a partir de agora? A gente vai ver aqui a acurácia total. Ele mostrou que a nossa acurácia total nos dados de teste foi os 86%, né? Aí aqui a gente tem a Confusion Matrix. O que a Confusion Matrix mostra para a gente? Ela está falando o seguinte, ó. Quando o paciente estava bom, eu realmente acertei essa quantidade. Beleza? Quando o paciente estava ruim, eu acertei também essa quantidade. Só que eu tenho esses aqui que são erros, né? Ó, isso aqui eu errei. O paciente estava ruim e eu errei. O paciente estava bom e eu também errei. Então, nós temos esses dois tipos de erro, tá bom? Então, uma coisa que é bem interessante quando a gente olha a Confusion Matrix
E aí a gente vem para o relatório de classificação, ele mostra o seguinte, ó, o paciente normal, eu acertei aqui, eu tive uma métrica chamada precisão de 35%. Então, ó, eu estava acertando que o paciente estava normal em 35%. Porém, quando o paciente estava ruim, eu estava acertando mais, estava acertando 62%. Então, isso traz para mim um F1 score, que é o balanceamento entre acertar que ele está normal e realmente está normal, e dizer que ele está normal, mas na verdade ele não está normal. Ou dizer que ele está bom, mas na verdade dizer que ele está bom, mas na verdade ele não está bom. Né? Então, isso é um problema também. Como que eu avalio esses dois em conjunto aqui, Eduardo, para saber se a minha máquina preditiva estava legal? Lembra do módulo de Machine Learning lá no CD Pro, hein? Não esquece. Então, ó, aqui é o seguinte, eu estou dizendo que, geralmente, 29% dos normais eu acerto. E dos que têm pneumonia, 67% eu acerto. E aí você pode falar, nossa, Eduardo, mas eu acerto bem quando está doente e erro quando está normal. Né? Então, isso pode ser uma decisão de negócio também, tá bom? Imagina que você está lá no hospital e para o médico é muito mais importante detectar que o paciente realmente tem uma pneumonia, seja viral, seja bacterial. Por quê? Porque, cara, ele não quer mandar o paciente embora dizendo que ele tá bom, né? Que nem eu quando tava lá com Covid. E, cara, tá ruim, a parada degringolar e a pessoa morrer. Então, a gente assume o risco de que eu prefiro que a minha máquina preditiva detecte quando o cara tá doente do que erre quando o cara tá bom e fala que ele tem pneumonia, tá bom? Por quê? Porque no máximo o que vai acontecer é eu refazer os exames, olhar outras coisas em conjunto, né? Para que a gente possa aí avaliar o contexto, né, o contexto como um todo. Agora, você poderia muito bem perceber que os médicos poderiam pedir para você aprimorar, né, essa máquina preditiva, e aí, é claro, a gente ia ter que fazer outros ajustes, né? Mexer aqui na nossa arquitetura. Nós usamos uma CNN que tinha essa estrutura aqui, né, onde a gente colocou, por exemplo, algumas camadas convolucionais, né? Nós tivemos, não colocamos o que a gente chama de dropout aqui, que é a camada onde a gente faz a regularização para não ter overfitting. Então, várias coisas a gente poderia colocar aqui que a gente simplesmente está colocando uma estrutura, né, inicial para você começar a ter o seu contato com o Deep Learning, o seu primeiro case. Mas mais à frente a gente vai trabalhar essa parada para você compreender como que a gente pode melhorar esses resultados, tá bom? Esse aqui é um case teste. Você já pode colocar no portfólio sim, porque você já colocou aí, já sabe fazer agora um case onde a gente faz um trabalho preditivo, já sabe como que a gente pode fazer o trabalho com imagens, já sabe como que você pode buscar aqui um dataset com a API do Kaggle, enfim, você já aprendeu coisa pra caramba só com isso aqui, né? Agora, por fim, para terminar essa parada aqui, eu quero te mostrar esses relatórios, né, que são o seguinte, ó, nós temos aqui a acurácia no treinamento e a acurácia na validação, no teste. Se você for olhar aqui, ó, a nossa acurácia no treinamento, ela foi subindo, depois ela meio que estabilizou aqui, ó, na casa dos 80%, 90%. Já de teste, ó, ela teve muito bem, só que depois ela começou a cair. Aí ela voltou e caiu de novo. Então, isso pode trazer um sinal pra gente que, olha a quantidade de épocas ideal. Sei lá, às vezes 5 épocas é ideal, ou 15 épocas também. Né? Então, assim, tudo é teste. Você tem que testar para você encontrar a máquina preditiva que seja boa. Agora, aqui é a perda, né? Então, quanto menor, melhor, né? Então, ó, eu tô errando cada vez menos nos dados de treinamento. Isso mostra que a nossa máquina tá aprendendo pra caramba. Agora, o que aconteceu no final? Ixi, meu Deus, a gente começou a errar. Então, provavelmente, a gente iria começar a sofrer de overfitting se a gente tivesse deixado uma quantidade de lotes maior. Tá bom? Beleza? Deu pra compreender essa parada? Incrível, né? Esse é só o primeiro case. Tamo junto? Simbora, na próxima aula a gente continua. Tchau, tchau.